Quanto tempo ela tem? Você vai levar o quê? Uns 5 minutos? 10? Pode ser 10? Não por minha causa, por causa dele e do meu avô. Eu vou tentar contar rápido a história de uma pessoa que é o meu avô, que é o tataravô da Vitória. O nome dele era Alberto Sigalski. E ele veio de uma região que hoje é Ucrânia. Mas na época que ele veio, ele era Rússia, domínio russo lá, então ele se dizia russo. Mas se fosse hoje, seria ucraniano. Eu vou dar uma ideia de onde ele veio, especialmente para as crianças, os adultos sabem. Como é longe o lugar, é aqui na ponta, não sei se dá para vocês verem, Ucrânia, passou pela Alemanha, aqui eles pegaram o navio no porto de Hamburgo e vieram mais ou menos por essa rota. Eu não consegui pegar o plano de viagem deles, mas é mais ou menos isso, para vir de lá aqui, passa esse eixo até chegar no Brasil, na América do Sul. Isso aconteceu em princípios do século passado, ou seja, faz quase um século que a família veio de lá. Eu imagino que na época eles devem ter demorado mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses para virem de navio. Lá eles tiveram que viajar uma parte de trem, porque na época já existia trem lá. E eles vieram em função de que havia problemas econômicos lá, havia muita fome, muita dificuldade de trabalho, uma crise econômica muito séria. Chegando no Brasil, eles chegaram pelo porto de Paranaguá, no Paraná, e subiram a serra e a família se localizou próximo de Curitiba. Hoje fica a poucos quilômetros de onde é o aeroporto de Curitiba, o aeroporto Afonso Pena. Aquela região na época era chamada Colônia Afonso Pena. Eu me lembro de que quando tinha a idade deles, um pouquinho mais, nós íamos nas férias lá e visitávamos não mais o avô, porque ele tinha saído há um bom tempo, mas ainda visitávamos as irmãs do meu avô, que tinham pequenos sítios, fazendolas, como eles chamavam, eram todos agricultores, como na origem lá, na Europa. Então, o meu avô foi uma ovelha desgarrada que saiu dali, passou para outra região do Paraná e depois veio para Santa Catarina. E foi para o meio oeste catarinense, se localizando na região de Videira, onde eu nasci. A minha mãe nasceu lá e eu também. Então, o meu avô, logo que se casou, ele passou a trabalhar na estrada de ferro. E isso aí quase que foi uma tradição de família, porque foi o meu avô, um tio e o meu pai. Todos eles ferroviários. Todos eles trabalhando naquele eixo da estrada de ferro lá no meio oeste, que passava a estrada de ferro que vinha de São Paulo e a Porto Alegre. Só que essa estrada de ferro onde ele trabalhava pertencia a Paraná, Santa Catarina. E eles começaram trabalhando com aquelas locomotivas a carvão e lenha, que chamavam as Maria Fumaça. E eu tive a oportunidade também de conhecer quando criança, como jovem, até vir para cá. E tive a oportunidade, inclusive, de viajar de trem e viajar com uma locomotiva também de carona, que foi uma coisa que, para quem interessar, eu posso dar detalhes depois. Eu trouxe aqui esse livro, que chama-se Trens, foi publicado por um autor, um historiador do Paraná, que conta a história dos trens nessa região. Na verdade, ele produziu uma trilogia, que são carroções da época lá atrás, vapores, que eram navios a vapor, e trens. Então cada um desses tem um livro assim, bem volumoso contando a história. E aqui eu trouxe, por que eu trouxe aqui? Para mostrar para eles, especialmente para eles, talvez os pais tenham conhecido, como é que eram os trens daquela época, as locomotivas. Conseguem ver?
E aqui também um trem. Tá? Ok? Então, o meu avô, então, como eu disse, ele trabalhou a maior parte da vida dele na estrada de ferro. E, como eu disse, é história de parte da nossa família. E muito interessante, hoje tornou-se uma ideia assim romântica a gente falar disso, né? Mas na época era o nosso dia a dia, então ver trens de carga, cargueiros, trens de passageiros, trens mistos, né? E a gente sabia tudo, a gente acompanhava ali porque a gente estava próximo disso, morava perto onde havia as locomotivas, os trens, tudo, né? E hoje restou quase nada, né? Porque aquilo lá se foi, né? Mas, na verdade, o meu avô, ele teve um acidente na estrada de ferro, ficou um longo tempo hospitalizado, depois se recuperou bem. E quando eu o conheci, ele já era aposentado. Então, nós tivemos uma certa convivência, desde pequeno, morávamos do lado da casa dele, então eu podia ouvir um pouco da história dele. O que ficou dele para mim? O tipo físico meu é dele. A minha mãe e ele somos assim, claros, desse jeito assim, barriguinha, né? E é uma coisa que o pessoal lá em casa diz, pô, você só quer escutar noticiário. Meu avô adorava escutar noticiário no rádio. E lia, muito embora ele fosse assim, como a grande maioria da época semi-analfabeto, né? Ele tinha pouco estudo, mas ele lia jornal e revistas, Seleções, o Cruzeiro, essa revista, lia todo dia. Então ele era uma pessoa bem informada, então ele era tipo um líder comunitário, assim, carismático. As pessoas procuravam ele para tentar conseguir documentos, para tentar se esclarecer a respeito de direitos na época, que nem eram tantos, né, como são hoje, né? E foi então, na verdade, meu avô faleceu um pouco depois de eu chegar aqui. Eu, na verdade, não estava lá quando ele faleceu, mas foi uma história assim que eu guardo na lembrança, né? E que eu trago aqui para vocês. A primeira oportunidade, te agradeço a oportunidade de ter contato ele. Uma pessoa muito importante para nós, que começou há mais de 100 anos, né? E veio vindo. Então, na verdade, hoje tem três gerações da família aqui, que é minha esposa, Marina, Vitória e eu. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que eu pudesse responder ou tentar responder. O nome dele era qual mesmo? O nome dele? Alberto Cigalski. Cigalski. Muito bonito, muito bonito. Obrigado por ter me ouvido.